boa noite, pessoal do Instagram, todo mundo que está aqui, pessoal que vai assistir depois, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, né? Bom, estou aqui hoje, né, com mais um estudo da Casa Girassol, a casa tá cheia, gente, está lindo, gratidão por vocês aqui. Você está vendo só os encarnados. Só os encarnados, né? Uma energia aqui, um calor aqui gostoso, né? Bom, tem muitas carinhas novas, carinha de pessoal que tá voltando aqui também, né? Estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Muito obrigada pela presença, espero que vocês se sintam assim, bem acolhidos, que é a nossa proposta, né? E que o estudo de hoje traga aí mais clareza pra gente, né, no nosso caminhar aí, esse estudo, sim, muito importante, né, Gui? É muito importante, nós vamos falar sobre ostentação e humildade, né? Enfim, só pelo título a gente já sabe que é importante mesmo, não tem que duvidar. Então, nós vamos agora fazer uma oração para a gente dar início a esse estudo. Eu vou pedir que feche os olhos, faça uma respiração para dar uma relaxada, eleve os pensamentos, eleve a vibração. Pai amado, agradecemos a oportunidade de novamente estarmos aqui reunidos no propósito de aprender, compartilhar, reunir nossas forças, nossas energias, nosso amor uns pelos outros e pela humanidade. Que neste momento possamos aprender para poder ensinar, que sejamos de coração aberto, cada um de nós recebendo, além das orientações desse estudo neste momento, que possamos ser intuídos e receber toda essa energia de amor que cada um dos nossos mentores e os mentores da Casa de Girassol possam nos transmitir agora. Que possamos seguir neste caminho fortalecidos, com muita paz no coração. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada aos mentores da Casa de Girassol e o mentor de cada um que trouxe todo mundo até aqui. Assim seja. Assim seja. Falar da Guigui agora. Obrigada, Guigui, por mais um estudo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, né? Vocês que estão aqui, vocês encarnados, vocês desencarnados, a turminha boa. É porque é o seguinte, para estes estudos são trazidos, sabe? Espíritos ainda teimosos, alguns recalcitrantes, alguns que não querem reencarnar de jeito nenhum, alguns que nem sabem que já não estão mais aqui. É muito interessante. São verdadeiras caravanas de luz que cruzam o espaço, buscando as casas onde já se soletra o nome de Jesus. Então, isso, além dos que nós trouxemos, né? Ela falou ali dos nossos mentores, cada um de nós trouxe uma turminha boa também, sabe? E que estamos todos recebendo aqui. Vamos fazer essa oração, que ela é muito interessante, tem a ver com o estudo que nós vamos fazer. Então, me dá mais uma aí, deixa eu passar aqui para a Roberta, que eu peguei a dela. Aí é o seguinte, assim que a gente fizer a oração, vocês vão dobrar e vão guardar. Nós chamamos essas orações rápidas, pequenininhas, de gatilho mental. O que é o gatilho mental? O gatilho mental é assim, você está no perrengue danado, você está sorumbático, macambúzio, ensimesmado, está de canundu, aí as coisas não estão muito boas, você está com os pensamentos meio assim, negativos, você pega isso aqui da bolsa, da carteira, do livro, dá uma lida assim, respira fundo, toma um copo d'água, acabou. É impressionante. Por quê? Porque a partir do instante que nós conectamos com o divino, nós estamos prontos para chegarem às claridades divinas. O que acontece quando nós estamos passando algum perrengue? A gente não consegue nem estabelecer uma conexão com Deus.
né? Você começa a rezar um Pai Nosso, quando você vai ver, você está rezando uma Ave Maria, você não termina nenhuma oração nem a outra. Então a gente precisa de se preparar para receber tudo que Deus tem para nos dar. E olha que é muito que Ele tem. Deus de misericórdia, não nos permita pedir para fazer aquilo que não podemos, mas fortalece-nos para fazermos todo o bem de que sejamos capazes, principalmente em auxílio dos que não podem compreender e trabalhar tanto quanto nós. E sobretudo, ó Pai de infinita sabedoria, quando viermos a sentir qualquer dificuldade para fazer o que podemos, faz-nos reconhecer que não nos confia tarefa superior às nossas forças e renova-nos a certeza de que, se buscarmos estar contigo, nenhuma insuficiência nos abaterá, de vez que em seu amor tudo é possível. Assim seja. Respirou fundo, dobrou, guarda, né? Que assim que aconteceu algum perrenguezinho emocional, espiritual, físico, lê de novo, e a gente vai fazendo uma conexão. Este assunto que nós vamos lidar hoje, ele é muito bacana, porque nós vamos aprender sobre a questão da ostentação e da humildade, porque existe toda algumas ideias que são bem distorcidas da realidade. Vou contar para vocês um caso. No meu primeiro casamento, eu falei, meu pai, eu quero o senhor livre, né? Eu vou entrar com o senhor. Primeiro casamento, né, gente? A gente esmerda, né? Demais. Aí, não, minha filha, precisa não. Eu ponho uma roupinha e falei, não, paizinho, vou alugar um terno pro senhor. O senhor vai entrar bonito, eu vou vestir de noivo, o senhor vai entrar. E ele brigou demais. Aí ele começou a me chamar de metida. Não, você é metida demais. Não tem nada disso não. Eu vou colocar uma calcinha qualquer. Eu falei, não, pai, o senhor vai de terno. A gente vai pôr um terno naquele homem. Foi a coisa mais difícil do mundo. E porque ele achou que eu estava ostentando. Vocês estão entendendo? A gente vai conversar sobre isso essa noite. Nem tudo é ostentação. Às vezes é zelo com a coisa, né? Você quer sair, você vai numa padaria, vai no açougue, vai no sacolão, você vai de qualquer jeito? Não pode. Quem sabe no caminho, ou lá dentro da padaria, está o grande amor da sua vida. Ele não vai nem te olhar, porque você está toda bacalhada. Você está entendendo? A gente tem que pensar nisso. Então, onde quer que a gente vá, vamos arrumar. Né? Vamos arrumar. Você não sabe o que pode acontecer. Não é? Porque Deus é assim, Ele vai dando sinais, Ele vai colocando as pérolas preciosas pra gente nos lugares que a gente menos imagina. Então, voltando ao caso de meu pai, eu falei, ó, paizinho, não é ostentação, não é orgulho. Não, porque você é muito orgulhosa, muito metida. Paizinho, deixa eu te contar, eu vou casar, o casamento é meu, e o senhor vai bonito. Aí meus irmãos me ajudaram e a gente conseguiu colocar um terno nele. Porque para ele, até de bermuda ele iria. Vocês estão entendendo? Mas isso não é ser humilde, não. Isso é ser mal arrumado, deselegante. Nós temos que entender isso, né? Então vamos lá. Deixa eu ver onde que está o passador. Então nós vamos dar uma olhada sobre isso. Meu nome é Guigui. Nós podemos conversar, viu? Vocês fiquem à vontade. Nós já somos amigos, né? Praticamente de infância. Então, podemos conversar aqui, né? À vontade. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nós temos que entender isso também. Então, eu não posso mostrar, pelo menos um pouco, de vez em quando, que eu estou bacana, que eu estou legal, que eu estou feliz? Pode. Jesus falou isso aí, gente, porque naquela época nós vivemos naquela época. A gente era muito levadinho, atrapalhadinho, entendia tudo errado, não entendia as coisas direito. Por isso é que ele falava em parábolas, vocês querem ver? Uma coisa que sempre me apoquentou a alma, aquele negócio que fala assim, aquela máxima de Jesus que fala assim, quando alguém te dá um tapa, mostrar é a outra face. Tem alguém que é apoquentado com isso? Pode falar de 10 pontos, não. Pois é. Mas aí a gente foi compreendendo, mostra a outra face do problema, da questão, entenderam?
Não é aqui, ó, você bateu aqui, bate aqui. Não, não é assim. Jesus falava no sentido figurado, porque era assim que a gente entendia naquela época. Vamos dar uma olhada. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele tinha que falar dessa forma. Porque vocês imaginam, naquela época, 2022 anos atrás, o povo era bem ogrinho, né? Bem rude mesmo, bem rústico, nós éramos. Então a gente tinha que ter essas chamadas bem assim, contundentes, para a gente acordar. Mas nós vamos seguir. Então vamos falar sobre a diferença e as implicâncias de muita ostentação e de uma certa dose de humildade que é necessária a todos nós. Nós fomos buscar no Marvio Sérgio Cortella a definição. Humildade vem do latim, né? Humus, significa o que está sobre nós, os filhos da terra, que a mesma origem das palavras humano e humanidade. Então ele concluiu, significa que estamos todos na mesma altura, no mesmo nível. Deus nos criou a todos iguais, não é? Iguais. Em termos de dignidade, importância e de possibilidades. Todos nós temos, não é? As mesmas, a mesma importância, temos dignidade e temos muitas possibilidades. O que acontece? Que a gente usa muito pouco essas coisas todas. Tem gente que usa mais, aí destoa, não é? O que é ostentação? Alarde, muito alarde das coisas, exibição e fanfarrice. Vocês conhecem alguém assim? Pois é. Ok. Ostentação. Veja bem, com muito, isso aqui é muito importante que você preste atenção, ó, muito excesso e orgulho. Exibir realizações, posses, habilidades de si próprio. Olha aqui, realizações e posses nem é legal a gente ficar falando muito. Não é? Nem é legal. Sabe por quê? Porque as pessoas, vocês acham que as pessoas têm inveja do que nós temos? Elas têm mais inveja do que nós somos. Mas elas não sabem o duro que nós temos para ter o que nós temos e para ser o que nós somos. Mas vocês sabem do que as pessoas têm mais inveja? Do nosso poder, da nossa alegria. Mas como é que pode essa pessoa ser tão alegre desse jeito, né? Com tantos problemas na vida dela, tá sempre com a carinha boa? Isso é um absurdo. Tem gente que fica indignado, sabe? Pô, entende? Então a gente já tem que começar a ter essa psicologia com o ser humano. E nem é bom, viu, queridos, ficar falando todas as coisas que tem, não. Porque nem todo mundo torce pela nossa felicidade, pela nossa alegria. Nem todo mundo torce. Agora, isso é inconsciente. Entende? As pessoas não sabem que elas estão de olho, botando olho grande no que você tem, não. É tão nato, é tão natural da pessoa invejar, que ela nem faz por mal, gente, sério. É da pessoa, se fosse eu, se eu pudesse. É um negócio que teve a palestra aqui, que eu mesmo fiz essa palestra e falei que a inveja é um dos sentimentos que ele é para ser produtivo. Porque a inveja leva a gente a lutar, a querer algo. Então o problema é que a gente usa a inveja como? Poxa, eu queria aquilo lá. E senta e deseja o mal para o outro, ao invés de a gente impulsionar esse desejo. E né? Trabalhar para conseguir. Exatamente. Também. A inveja ela poderia ser positiva, mas... Então, aqui ó, habilidade de si próprio, vaidade, pompas, bens e outros. E necessidade de mostrar luxo, riqueza ou poder. O que não é muito legal, porque você vai mostrar muito luxo, muito poder, primeiro vai todo mundo te pedir dinheiro emprestado. Não é? E olha, paga não. Pra que vai pagar? Você tem muito? Então vamos ficar espertinho, né? Vamos ficar espertinho, vamos embora. Jesus exalta a humildade. Foi muito interessante isso aqui. Deixa eu contar primeiro para vocês. Quando os apóstolos chegaram, Jesus notou que tinha um climão. Estava rolando um climão. Os apóstolos estavam assim, olhando para o outro, meio sem jeito, tal. Ele pensou, no caminho rolou alguma animosidade. Teve alguma coisa que não foi legal. Aí Jesus pergunta assim, mas Jesus já sabia, porque ele sabia de todas as coisas. O que vocês conversaram no caminho? Nada, ninguém falou nada. Meus queridos, vocês estavam vindo para cá, o que vocês conversaram no caminho?
Ninguém quis falar, mas Jesus já sabia. Aí ele pergunta, chegaram em Cafarnaum, estando eles em casa, perguntou-lhes, o que conversaram pelos caminhos? Eles silenciaram, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Olha que interessante. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Interessante, né? Como é que naquela época ele já percebia a ganância humana, não é? Ele não, né? A gente não precisava de abrir a boca. Aliás, até hoje, né? Ele sabe de todas as coisas. Quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos então perguntaram, quem que é o maior? E Jesus, trazendo para junto de si uma criança, abraçou-a e disse-lhes, na verdade vos digo, que se não se fizerdes como criança, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como esta, a mim é que recebe. Kiki, mas que absurdo, comparar uma criança, né, com um adulto, não é absurdo coisa nenhuma. Ele estava colocando olhos em quê? Na pureza, na autenticidade daquela criança, não é? É isso que ele estava colocando olhos. Mas ele não quer que nós sejamos crianças a vida toda, ele quer que a gente cresça e apareça, não é? Mas ele disse, deixai vir a mim as criancinhas. É pela autenticidade, pela pureza, pela ausência de malícia. É isto, não é? Então, humildade e boa educação, essa é ótima, essa é ótima. Deixa eu tirar que eu quero contar para vocês. Ele foi convidado para umas bodas, né? Aqueles jantares maravilhosos. Vocês já observaram como é que o povo comia? E comia bem? Todas as passagens da Bíblia tem carne de carneiro, queijo de cabra, tâmaras, figos, o que mais que vocês lembram aí? Não tem? Eu fico pensando, o pessoal fazendo uma boquinha bacana, comia bem. Não é? Tudo terminado, hoje tudo termina em pizza. Naquela época tudo terminava em banquete, né? Então, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe os primeiros lugares. Por quê? Porque pode chegar uma pessoa mais autorizada que você e o dono da casa falar assim, como é que você chama? Gabriel. Ô Gabriel, com licença, tá? Isso aqui eu reservei, ó. Não é? Gente, regras de boa educação, Jesus já mostrava isso pra gente. Muito legal. Se a gente for na história de Jesus, tem vários livros, né, maravilhosos sobre ele. A gente aprende tanto, né? A gente aprende demais. Tem o maior líder de todos os tempos, né? Tem livros maravilhosos sobre ele. Essas regrinhas básicas do bem viver, muito legal. Então, sobre o lava-pés. Ele estava lavando os pés dos apóstolos. Mas aí Pedro, então aqui já vai uma grande lição para nós. Pedro falou, o quê? O Senhor, o mestre dos mestres, vai lavar os meus pés? Não, de forma alguma, Senhor, não, de forma alguma. Né? Quer dizer, ele se achou muito pequeno, muito tacanho, não é? Para que o mestre lavasse os pés dele. Aí Jesus falou assim para ele, ok, tudo bem, mas se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Imagina, Jesus falar assim aqui, Gabriel, você vai ser meu modelo. Vou te pegar. Pra Cristo. Tu não terás parte comigo. Olha que tristeza. Aí que Pedro fala, Senhor aqui, ó, lava tudo. Lava as mãos também. Lava a cabeça. Lava o meu corpo todo. Não é? Entende? Então, porque eu quero dar uma paradinha nisso aqui para a gente conversar sobre a questão da gente aprender a receber as coisas que o universo nos dá. Porque tanto tem gente com dificuldade para dar, como tem gente com dificuldade para receber. Vou contar para vocês. Eu estava numa pindaíba, né? Minha mãe usava essa palavra.
daí do financeiro, uma questão financeira, meu Deus, passando muito aperto. Na pandemia, né, tudo fechado, minha clínica fechou e não entrava dinheiro e estava passando muito aperto mesmo. E eu falei com a minha companheira, claro, ela me acompanha, né, nós moramos juntas, já nos casamos. Domingo nós fizemos 12 anos de casadas. Ela já esteve aqui, que ela toca, ela faz a produção. Aí ela estava sabendo que eu estava numa situação muito difícil, mas sabia também que eu era muito orgulhosa. Era, viu, gente? Acabou. Aí eu falei, nossa, vai ser muito difícil esses meses, vai ser muito difícil, porque como é que eu vou fazer? Aí ela me deu um envelope. Eu abri o envelope, mas tinha tanta nota de 100. Eu falei, não posso. Que vergonha. Eu, né, na minha idade, trabalhando, há mais de 40 anos trabalhando, receber dinheiro. Não, presta atenção. Que ignorância da criatura. Não, não, obrigada. Aí ela pegou o envelope assim. Você vai ser agora porque são 2 mulheres. Não mesmo. Você tem certeza? Eu falei, não, quero, não tem coragem de receber, eu tenho que receber dinheiro com o meu próprio suor. Ela, não mesmo, dou-lhe uma. Gente, eu voei. Voei. Nunca mais ela vai ver esse envelope. Mas eu tive que trabalhar essa bobagem da gente, de não aceitar o que o universo nos dá. Eu já fui muito boa. Uma vez eu viajei com um amigo meu e falou assim, Guigui, eu vou comprar um negócio de pescoço pra mim. Vou comprar um pra você também. Eu toda orgulhosinha, boba, falei, não, obrigada. Eu falei, puxa, Deus não quer, né, que ele tenha gasto comigo. Eu fiquei com o pescoço duro, com cãibra a viagem inteira, e ele todo folgadão lá, com o negócio lá de espuma. Então a gente tem dessas bobeiras, não tem? Vamos parar com isso. Vamos aceitar tudo. É presente, é ajuda, é abraço, é poesia, é música. Vamos aceitar que o universo está conspirando a nosso favor e a gente está dando bobeira. Beleza? Ô, Guigui, deixa eu contar um caso primeiro. Você sabe que a sua cota, A minha tia faleceu. Aí distribuiu presente para todo mundo. Eu mesmo fui lá porque eu fui fazer a comida que ela queria. Aí meu tio me mandou uma caixa, que veio tão chateada com a confusão, ele mandou uma caixa, eu não, só abri a caixa e vi. Nem me preocupei. Aí na segunda vez, aí eu deixei no condomínio dele para poder entregar. Na segunda vez, a caixa voltou para mim. Na terceira vez, devolviram de novo. Aí na terceira vez, ele me mandou um vídeo gravando de outros 5 mil reais que minha tia mandou te entregar dentro da caixa, não vai ter. De orgulho eu peguei a caixa. Misericórdia. Não peguei. Não pegou? Não. Até hoje? Não. Onde que tá assim? Deixa a gente Dá um endereço. O que é isso? Eu não tive. Nossa, A casa de eu não pensei, entendeu? Ah, não, gente. Nossa, Volta lá e me dá tempo. Ah, não. Aqui, ó, humildade. A primeira virtude. A humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Sim ou não? Eu quero que vocês pensem nisso. A pessoa que não tem humildade nenhuma, tem como ela ser caridosa? Não. Vamos pensar aqui comigo. Você não tem humildade nenhuma de nada, você tem um narizinho assim, aí você vai num asilo. Né? Aí vai dar irque, vai dar nojinho. Vai. Pois é. Né? Aí você vai numa creche, que a meninada catarrenta. Ah, não, eu tenho que ficar aqui olhando esse menino, porque Deus está vendo, eu estou, né, fazendo aqui uma moeda de troca com Deus, para ele me dar aquilo que eu estou querendo, então deixa eu cuidar desse espirralho aqui. Mas aí aquela meninada, tudo gripado, tudo escorrendo. Vocês estão entendendo? Então, até para a gente ajudar, até para a gente colaborar, nós temos que ter humildade, até para ser caridoso. Temos que ter. Vou contar para vocês. Tomei um tombaço. Aliás, eu estou parecendo abóbora, porque ontem eu tomei um tombo. Bate aqui. Machuquei aqui. O coça que eu estava andando na rua. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu devo ter tropeçado. Eu caí. E, sabe batatinha?
ondinha, quando esparrama pelo chão, esparrama, não sei onde foi, bolsa, tal. Aí quando eu acordei assim, quando eu olhei assim, tinha um mendigo, um homem bem maltrapilho, em condições mesmo de morador de rua. Este homem é que me segurou e me levantou. Imagina se eu ainda estivesse naquela fase de nojinho. Eu ia... Entendem como é? Ele foi, Deus colocou aquele homem, ele foi meu próximo, ele que me salvou. E você sabe o que ele fez? Ele falou assim, toma um pouco d'água. Eu falei, pois não, ele me deu da água dele. Tomei. Só Deus é que sabe. Como é que aquilo desceu? Mas tomei. 3 goles da água dele. E foi ótimo. Porque eu fiquei muito bem depois. Fiquei muito grata a Deus por ele ter me acolhido naquela hora, tadinho. Ele segurou no meu braço enquanto ele não me viu de pé. Tadinho, todo cambaleando, sabe? Ah, tem uma outra história, essa não estava aqui não, eu vou ter que anotar. Eu passava, mas aí não foi comigo não, eu passava para ir para a academia todos os dias de manhã, mais ou menos 6h15, tal. E aí, quando eu voltei da academia, estava chovendo, eu pensei, nossa, eu vou lá em casa, vou pegar uma capa de chuva, porque esse moço daqui, coitado, já era outro mendigo, viu, gente? Porque lá no Prado, onde eu moro, é uma festa lá. Lá tem muitos moradores de rua. Aí eu fui lá, peguei umas bananas em casa, uma capa lá, dei pra ele, falou muito obrigado. Eu falei, escuta, são 6h30, o senhor podia ir ali tem esses carrinhos, né, que servem lanche na rua, eu chamo ela de Fran. Eu combinei com ela de todo mês dar R$50 para ela dar café com pouco manteiga, aqueles mendigos né, que ficam por ali. Aí eu falei assim com a moça, aqui, vai ali, toma, lá você pode tomar café, comer um pão. Ele falou assim, não, eu estou evitando pão. Eu falei, um pãozinho com manteiga? Agora, cedinho, com café? Ah, moça, deixa eu te contar, não tomo café, não. Tá, né? Vocês estão entendendo? É assim. É desse jeito. Mas você tá falando desse caso aí? Tem um morador de rua ali perto do BH Shopping, porque de manhã vira e mexe, né? Eu tô por ali. E eu vi que ele tava pedindo dinheiro. E aí eu pensei o seguinte, ele tá pedindo dinheiro, mas ele tá ganhando moedas. Deixa eu comprar um pão de queijo, que aí eu dou pra ele comer e essa moeda fica pra ele gastar com alguma outra coisa depois. Comprei o pão de queijo, fui lá entregar pro bonito. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, moço, aqui é só cachaça ou grana. Comida não tô querendo. Eu falei, tudo bem. Beleza, mesmo. Não, aí eu levei o pão de queijo em bolsa. Aham. Respeitai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinge os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Lacordaire, isso aqui não é Evangelho, segundo o Espiritismo. Por que eu grifei aqui altares erguidos? Isso aqui não é de hoje não, viu gente? Isso aqui não começou nessa encarnação não. Esse orgulho, essa empáfia que nós todos trazemos é de muitas vidas, sabe? De muitas vidas nossas, muitas vidas mesmo, que a gente vem, né? Como reis, como rainhas, como príncipes, como pessoas de muita autoridade, celebridades. Então, esse orgulho nosso, ele não é da agora. Agora, nós estamos tendo uma oportunidade de quebrar um pouco desse orgulho. Agora, que a gente já frequenta aqui uma casa, já faz orações, entende? Isso é coisa assim muito antiga. Mas nós estamos tendo uma oportunidade muito boa, né? Nessa nossa vida agora, da gente trabalhar isso, né? Então, sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazer o bem com humildade. Daqui a pouco eu vou reverter isso aí.
Nós vamos fazer uma contradição em cima do que Lacordaire está dizendo. Por quê? Ser generosa e caridosa sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade, não quer dizer que você não possa contar. Ok? Não quer dizer. Por exemplo, eu acabei de contar uma coisa aqui para vocês. Que uma vez por mês eu dou um dinheiro para a menina pagar lá. Quer dizer, eu contando isso aqui para vocês não vão pensar assim, nossa, a Guigui está contando isso para aparecer. Absolutamente, né, gente? Vocês não vão pensar isso de mim. Mas vocês podem tomar isso como exemplo. Entende? Tomar isso como exemplo. Ah, pera um pouquinho. Eu dou uns 20 reais aqui por mês, uns 30, essa pessoa serve café. Ninguém sabe que sou eu. Mas tem mais pessoas que fazem isso também. Entenderam? Então, nós vamos chegar lá, nessa questão de você nunca contar o bem que você faz. Tem que contar, gente. O bem é tímido, o mal é afoito. Nós vamos dar uma olhada nisso aqui também. Por isso é que eu estou gostando de trazer esse estudo, sabe, Thelma, dessa forma. A gente não pode só ficar dentro das letras, nós temos que sair das letras. Entende? Nós temos que refletir, que pensar melhor, né? Então vamos lá. Olha o que aconteceu ali com aqueles dois coelhinhos. Olha só, ostentação versus humildade. E realmente, né, a gente não sabe de nada. A gente não sabe o dia de amanhã, o que está debaixo da terra, o que vem pelo alto, a gente não sabe. Por isso que nós temos que fazer o bem, não é? Por causa disso. Olha isso aqui. Ó, ele está fazendo o que aqui? O selfie, né? Está fazendo um selfie aqui, ó. Uma mão está dando, a outra não sabe o que a outra está fazendo, mas está fazendo um selfie, né? Fazendo bem sem ostentação. Não é? Posso passar? Então, nós vamos chegar onde que eu falei. No Livro dos Espíritos, pergunta 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Aqui, deixa eu te contar, eu não faço mal, não. Não faço mal para ninguém. Eu sou incapaz de matar uma mosca. Mas Deus é que sabe. Não é? Então, o que vocês acham? Bastará não fazer mal para ser agradável a Deus? Vamos ver a resposta. Não. De forma alguma. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças. Porque cada um responderá por todo o mal que resulte de não haver praticado o bem que podia. Uma amiga minha chegou para mim e falou assim: ô Guigui, eu tô querendo doar uma máquina de costura. Eu falei: eita, Lelê, nossa senhora, uma máquina de costura? Bacana demais. Aí, a gente está sempre sabendo de pessoas que precisam. Então, uma viúva, não sei se na época era 3 ou 2 crianças, costura muito bem, mas ficou sem o menor recurso, sem máquina, né? O marido morreu. E ela falava com a gente assim: olha, se eu conseguir uma máquina de costura, eu vou consertar roupas. Oh, gente, é muito bacana a gente consertar uma roupa que a gente gosta. Mesmo porque não tá dando pra ficar comprando, né? Aí eu falei pra ela: minha amiga, eu já tenho a pessoa que vai fazer um uso muito bom da máquina que você vai doar. Nossa, Guigui, que bom, glória a Deus, porque eu quero fazer essa caridade. Pode falar com ela para vir buscar. Eu falei: o quê? Ela veio aqui em casa buscar. Eu falei: querida, presta atenção. Uma pessoa que é viúva, com 2 filhos, não tem onde deixar essas crianças que são pequenas demais. Precisa de colocar comida em casa. Mora depois do Barreiro, que a moça morava. Vai vir aqui, na Cidade Nova, eu acho que ela morava. Olha o dinheiro que ela vai gastar. Mas eu já estou dando a máquina. Eu falei: faça mais. Dá o carreto. Ô Guigui, assim tá difícil. Eu falei: então não dá nada. Então não dá nada. Porque, coitada, então a gente faz uma vaquinha, né? Aí, tá. Aí eu falei: mas tem mais. Espera um pouquinho. Você vai fazer um kit com linha, botão, não é? Elástico, fala mais, gente. Agulha. Os paninhos, tecido. E aí sim, aí você vai estar dando, não aquilo que te sobra, mas aquilo que te falta, igual o óbolo da viúva. Entenderam? Ela falou assim: nunca mais eu te falo de doação. Mas tá bom. Então vocês estão entendendo? Tem que fazer o bem no limite das forças, gente. Você vai doar alguma coisa, mas a pessoa vai lá buscar, o que ela vai gastar de carreto?
mas a gente não pensa, né? Mas nem é maldade, o ser humano é muito bacana, né? É porque a gente nós ainda não entramos, né? Mas a máquina chegou lá? Se vocês não estivessem aqui, eu ia fazer um escândalo. A máquina chegou lá? Chegou. Então vamos lá. Olha como é que a gente fica de vez em quando, não é verdade, Alá? Um anjinho e um outro anjinho aqui, o dedinho. Fica, né, falando um tanto de coisa. Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete falta. É verdade. Está na Bíblia. Se você sabe fazer, você tem que fazer, né? Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Pergunta do Livro dos Espíritos, desse livro aqui maravilhoso, ó. 1019 perguntas, as mais interessantes que vocês puderem imaginar. Por quê? Nós vamos saber por que agora. Ah lá, continua. Continua aquela coisa ali. A gente vive isso, porque o mundo que a gente vive, o padrão de vibrações é muito misturado, né? Tem de tudo. A gente vive isso. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Então, é muito importante que a gente conte as coisas que a gente faz. Então, isso não é ostentação, vocês estão entendendo? Você contar uma coisa bacana que você faz, hoje não vai dar tempo, mas é muito interessante quando a gente faz uma dinâmica das pessoas contarem alguma coisa assim. Vocês querem ver uma coisa super simples que todo mundo pode fazer? Você está caminhando, você vê uma garrafa quebrada, você assim com o pezinho, ó, chega para um cantinho assim, porque pode passar um idoso, um cego, criança, cachorro e se ferir completamente com aquelas garrafas quebradas. Segunda de manhã, então, é o dia que mais aparece garrafas quebradas, sabe? Então tem coisas muito simples que a gente pode fazer, né? Minha irmã estava dirigindo lá na praça da estação. O sinal fechou. Aí ela observou que a mulher que estava na frente dela abriu a janela do carro e jogou um pacote de, sabe, McDonald's, quando você compra drive-thru e come, aí sobrou ali aquelas coisas. Às vezes ela vai levar para casa ou para uma caçamba ou para o lixo, ela abriu o carro, colocou na calçada. Sabe o que a minha irmã fez? Parou o carro dela, foi lá, pegou aquele lixo todo e jogou na janela. Não façam isso. Mas é bom, né? Não a vontade. A vontade de fazer isso, mas assim, o certo é você pega e joga numa lixeira, né? De preferência para que a pessoa Mas veja. irrita a gente mesmo. Irrita. Ver pessoas fazendo isso. Estudantes, gente, adolescentes, jovens, jogando pau de picolé na rua, papel de picolé, casquinha de sorvete, garrafa de Coca-Cola, joga assim, né? A questão é muito estrutural, não é? São os hábitos que a gente tem que pensar nisso. É na omissão dos bons que os maus prosperam. Então, já que aqui tem uma bondade reinante, né? Todos nós somos umas doçuras, umas teteias, né? Uns docinhos. Vamos pensar nisso aqui, ó. É na omissão dos bons que os maus prosperam. E para encerrar esse assunto, o que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. Martin Luther King. Né? Então nós, que já achamos que nós estamos um pouquinho mais evoluídos, louvado seja Deus, mas estamos mesmo, né? Então vamos passar isto, né? Falar sobre isto. Aí a gente vai fazendo uma corrente do bem, falando as coisas bacanas, né? Que a gente faz. A diferença, Guigui, é justamente essa, né? Quando você vai falar de um bem que você fez, que tom você vai usar? O de ostentação ou de humildade? Né? Então, é o tom depende que faz a muito do tom, diferença. é o jeito de falar. Porque eu falei sobre isso essa semana. A gente precisa sim falar do que a gente faz de bom. A gente precisa sim divulgar os atos bondosos, os atos caridosos. Contar. Porque a gente é muito contaminado pelos atos ruins. Exatamente. Mas a gente precisa sim divulgar os bons. A humildade, isso aqui é o Chico falando para nós, a humildade não está na pobreza.
não está na indigência, nem na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Não é? Porque aí há um entendimento muito grande das mazelas humanas. E nós não vamos mudar as pessoas de um momento para o outro, mas vamos dar bons exemplos. Não é? Vocês olham a hora para mim, porque... Tá, 15 minutos aí. Falta 15? 15. São 8h13. Eu falo para vocês que o tempo aqui passa depressa. Daquela Né? assim, falta 15, mas pode ser 20. Não, eu vou prometo liberar vocês, que estão muito bem A comportados gente hoje. gosta tanto. Ser humilde é reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza do universo e ter consciência plena de que tudo pertence a Deus. Tudo, tudo, tudo. Gente, mas é tudo mesmo. Tudo. Nós estamos aqui por empréstimo, por acréscimo da misericórdia divina. Tudo pertence a Deus. O que é que nós vamos levar? Nossas virtudes, né? Nossa sabedoria, o amor que já temos dentro de nós. Os grandes no mundo espiritual são os que foram pequenos na terra. Levaram consigo aquilo que jamais se perde, as virtudes. E frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Chegou uma senhora perto do Chico e falou assim: Chico, presta atenção, já sei quem que eu fui nas minhas outras vidas. O Chico, irmã, que bacana. Chico, você não acredita, já sei tudo. Ó, numa penúltima encarnação, eu fui a rainha de não sei o quê. Aí, Chico, essa foi a antepenúltima. A penúltima, eu fui a condessa, falou lá os nomes, né? A condessa tal. E nessa última agora, Chico, eu fui a princesa. O Chico, oh, minha irmã, é verdade. É verdade. Porque as batalhadoras, as trabalhadoras, as lavadeiras, as faxineiras, as pessoas que muito trabalham e labutam, já estão todas no reino dos céus. Já estão todas no mundo espiritual. Já estão todas com Jesus, já estão todas no plano espiritual, né? Será que ela entendeu? Deve ter entendido, né? Ou não? Deve ter entendido. Então, nas encarnações sucessivas, aqueles que mais se elevaram numa existência, se deixaram dominar por orgulho e ambição, são abaixados na existência seguinte. É claro, se numa, como diz a minha irmã, encadernação, eu fui uma pessoa, né, muito arrogante, né, com muita empáfia, e lesei pessoas, e maltratei, e levei pessoas até a óbitos, e prejudiquei, humilhei, é claro que eu vou precisar de uma outra encarnação para trabalhar isso. Aí provavelmente eu virei numa condição talvez até de alguma miserabilidade para poder me refazer. Mas presta atenção, não é sempre assim não. Eu posso reencarnar outra vez numa condição financeira, monetária boa, para eu ter mais a oportunidade de fazer o bem, de fazer o meu dinheiro chegar a outras pessoas também, entenderam? Isso aí depende muito, porque há 4.000 anos com Moisés que houve a pena de italiano. Olho Por por olho, dente por dente. dente por dente, né? Então vamos lá, o senhor aí cheio de empáfia, por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. É verdade? Não é verdade? Às vezes a gente, estou me lembrando aqui de alguns setores públicos, né? Que a gente vai de vez em quando. Em Nova Lima deve acontecer isso não, né? Imagina. Prefeitura, Detran, Fórum, Cartório, é uma belezura, né? Um pessoal simpático, acolhedor, não é? Não é verdade? Então, a humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. A pessoa que tem sabedoria, por que ela vai faltar, né, com a simplicidade, a humildade? É muito interessante, né? Dependendo da forma como você trata uma pessoa, você
tira até o jeito dela te tratar mal, não é? Sim. Porque às vezes o que uma pessoa mais quer, ela tá ali injuriada, indignada, é que chega alguém para ela, né, vomitar toda a raiva dela. E também para que ela tenha razão, porque a pessoa vai brigar. Mas se você chega sorrindo, ninguém resiste a um sorriso, né? Boa tarde, boa tarde. Né, eu vim aqui na prefeitura, resolver o problema aí, ó, tá vendo? Resolver o problema de IPTU, né? Mas como é que o senhor tá bonito? Olha como é que o senhor é charmoso. E por aí vai, não é? Dependendo da forma, viu? Muito legal. Ser chique mesmo, vamos ler isso aqui, que eu achei isso aqui tão bacana. O que é ser chique? Ser chique mesmo é dar bom dia pro lixeiro, cumprimentar o porteiro e conversar com o faxineiro. Porque ser chique é ser simples, é ser humilde, é questão de educação e não de dinheiro. Porque o jogo da vida é como o jogo de xadrez. No final do jogo, o rei e o peão vão para a mesma caixa. Não é legal? Achei bacana isso. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande. E o único modo para ela crescer é diminuindo a outra pessoa. Não precisa, né? Não precisa de fazer isso. Não tem necessidade de fazer isso. Humildade não é se declarar pequeno. Humildade é reconhecer suas forças, olha que interessante, e suas fraquezas, e perante isso buscar o seu melhor. Né? Não precisa de você andar de qualquer jeito, né, desarrumado. Não, você pode ter uma forma de se apresentar, mas você tem simplicidade no falar, no olhar, no acolhimento com as pessoas, não é? E quando vocês leem aqui, deixa eu só olhar uma colinha aqui. Vocês leiam aí, por favor. Deixa eu ver uma colinha aqui. Ah, tá. Pronto, já li. Seja humilde para admitir seus erros. Inteligente para aprender com eles. E maduro para corrigir. Como a gente aprende com os erros, né? Aprende muito. Eu já falei para vocês sobre o sanduíche do amor. Vou falar para vocês. Para a gente chamar a atenção de uma pessoa e a pessoa não ficar triste, não ficar acabada. Primeiro, não chama atenção na frente dos outros, né? Absolutamente. Você vai conversar com alguém, chamar atenção, chama em particular, né? Conversa. Mas aí tem uma forma que a gente faz. E você pode fazer com quem trabalha na sua casa, no meu caso, lá no meu trabalho, né? Até mesmo com as pessoas de casa. Então, Gabriel, presta atenção, Gabriel. Você é muito inteligente. Você é um funcionário exemplar. A gente está gostando muito do seu trabalho aqui. O que eu fiz? A primeira parte do sanduíche. Agora vem, ó. Gabriel, mas deve estar acontecendo alguma coisa com você. Você cometeu um erro, um equívoco graço. Gente, o que está acontecendo com você? Você sabe fazer, você é muito inteligente. Menino, mas olha o que você fez. Isso aqui vai trazer um prejuízo muito grande aqui para a empresa. O recheio, né? Já. Não posso falar, só isso. Então, Gabriel, eu espero que você tenha mais atenção, porque você é muito bom, muito inteligente, um funcionário da melhor qualidade, tudo bem? Tudo bem. Entendeu? Então a gente faz um recheio de amor. Porque se você só criticar, só julgar, só espezinhar, só aniquilar, a pessoa fica arrasada. E vai que ela já está num mau dia, não é? A ajudante chega, no dia anterior ela quebrou o seu jarro de estimação, já quebrou, você não pode fazer nada. Ela vai chegar, você está com a cara amarrada, que foi sua avó que te deu, herança, né? Mas aí você vai falar, olha, apareceu aqui quebrado, você não falou nada comigo, não é assim, você é muito cuidadosa, muito zelosa, mas não foi legal, você não teve atenção, entenderam? Nós temos que ter esse trato com o ser humano, assim como gostaríamos que fizesse conosco. Empatia. Empatia. Muito bem. Eu tenho mais 5 minutos, tá? Eu já estou acabando. Nenhuma ovelha se perderá. É o que nosso Senhor Jesus Cristo disse para todos nós.
não é? Ele é o nosso pastor. E ele confia tanto que nós vamos melhorar, que nós vamos melhorando a cada dia. Além do cajado, o que o pastor tem sempre perto de si? As ovelhas. As ovelhas. Eu vou falar por causa do tempo, viu? Senão eu vou deixar vocês aqui até meia-noite. O cachorro. Então, quando a ovelha se perde, lá no aprisco, que ela fica naquele emaranhado lá dos espinhos, ou então quando uma ovelha se perde no deserto, vocês são muito inteligentes e já estão fazendo uma simbiose do que eu estou dizendo. Quando uma das ovelhas dele, que somos nós, nos perdemos, o que ele faz? Ele manda o cachorro buscar. O cachorro traz a ovelha nos dentes e põe nos pés do Senhor. Como é que se chama esse cachorro? Border Collie. Border Collie? Border Collie é a raça. Esse cachorro se É a chama raça do dor. cachorro. Quando a dor nos pega mesmo, nós nos ajoelhamos aos pés do nosso pastor e rogamos a ele misericórdia, Senhor. Por isso é que ele fala, nenhuma ovelha se perderá. E por último, essa imagem aí, linda, maravilhosa. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É o que nós precisamos, né, de estar sempre querendo estar melhor. Quando vocês puderem, entra lá no meu canal, chama Guigui Palestrante. Nessa oração que eu dei para vocês, tem aí. Porque essas palestras todas que a gente faz, praticamente todas estão gravadas lá. Então vocês gostaram, aí lembra de alguém, né, que está... Lá tem palestras sobre depressão, suicídio, sobre gratidão, sobre perdas de entes queridos, que é muito interessante, sobre processos obsessivos, sobre mediunidade, muitos assuntos interessantes. E, por gentileza, fineza, bondade, um pouquinho de misericórdia, inscreva-se. E ativa o sininho, você tem que lembrar dessa parte. Ativa o sininho. A Nicole sempre me ajuda. E ativa o sininho. Isso, ativa o sininho. Por falar em ostentação, eu estava conversando com a minha personal um dia desses de manhã, ela falou assim, ô Guigui, lembra da sua palestra, ostentação? Eu ouvi agora no rádio, como é que eles conseguiram prender um bando de criminosos, assaltantes, porque eles roubaram um desses assaltos aí, a banco. E passado um tempo, todos começaram a publicar nas mídias sociais aquela vida pomposa que eles estavam levando. Foi super fácil para... Entenderam? Então, até você fazendo coisa errada, você tem que evitar, né, de ficar colocando. Meus queridos, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe. Até algo você encerra. Obrigada, Guigui. Bem leve, né, gente? Foi bem leve, né? Como sempre, Bem leve. a Guigui traz assuntos muito sérios, né? Intensos, mas com muita leveza. A gente consegue entender o negócio e é bem produtivo, né? Bom, é isso. Obrigada, Guigui. Eu que agradeço. Realmente muito Eu que agradeço. importante. Fazer uma prece para encerrar e depois eu dou os recados. Eu faço os recados, né? Divino Mestre, agradecemos esse estudo tão importante para nós, que possamos agora, a partir deste momento, sempre relembrar essas palavras que estão gravadas no nosso coração, com a ajuda dos nossos mentores, da espiritualidade que nos acompanha, sejamos guiados sempre para o caminho do bem, né, com muita humildade, lembrando que é importante, sim, nós falarmos dos nossos atos bons, para que, assim como uma semente que é colocada na terra possa florescer, os nossos atos possam se expandir por esse planeta e atrair outras pessoas para fazer o mesmo. Pedimos agora a proteção, o cuidado da espiritualidade, para que ao sair daqui
possamos manter nossa paz, nosso equilíbrio e harmonia e amor. Assim seja. Tudo aqui, né? Bom, gente, então, os recadinhos da Casa Girassol, né? De sempre. A gente está aqui toda quinta-feira, então, para o estudo, cada semana, né? Com palestrante. E às quintas-feiras também nós temos um atendimento fraterno, né? Que para quem tiver. Chama a mãe, chama a mãe. Não, pode deixar. Para quem estiver, né, precisando conversar, né, receber um auxílio, né, que é com um dos nossos voluntários aqui, é uma conversa. É só agendar ou com a gente aqui na casa, ou pelo WhatsApp, pelo direct também. A gente, geralmente a gente agenda, né, marca o dia. Às vezes a gente tem um voluntário aqui também que está num dia tranquilo e a gente pode fazer o atendimento no dia mesmo. Se não puder, a gente faz agendamento. Toda segunda-feira, então, a gente tem um grupo de estudos, que é feito pelo Skype. Gente, toda semana é feito pelo Skype. Então, se alguém quiser participar do grupo de estudos, do Livro dos Espíritos, é só entrar em contato com a gente, que a gente inclui no grupo para participar desse momento. Às terças a gente tem o momento de mentalização, que é o passo à distância. E é como eu falei para vocês, aqui a gente tem a caixinha, né? Aqui na Casa Girassol tem a caixinha, é só deixar o nome, o endereço e a gente faz essa mentalização. No passo à distância é da mesma forma, enviar para a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram o nome completo das pessoas, o endereço e a gente vai mentalizar para elas, né? E aí a gente chama do passo à distância. A gente viu aí no Instagram, já teve pedido, né? Então é só entrar em contato com a gente pra gente fazer esse momento aí também, tá? Bom, bazar, às quintas-feiras, está acontecendo das 17h30 às 19 horas aqui na Casa Girassol, tá ficando aberta ali. Então nesse horário, venham, né, para aproveitar. É sempre muito bom, né, Fernando? Tadinho. E também recebemos doações, né, de o que vocês quiserem trazer, tanto para o bazar, como para as comunidades que a Casa Girassol atende também. Então, estamos aqui para entregar e receber, né? A gente tem a livraria da Casa Girassol. Ela não está aqui por enquanto, mas nós vamos trazer os livros para cá para vocês poderem, né, ver, assistir e se conectar também, que eu acho que é importante. Mas quem quiser, tiver alguma ideia, algum título que já queira, é só entrar no Instagram da Casa Girassol, tem lá no destaque uma partezinha lá dos livros à disposição. Aí é só entrar em contato por lá mesmo que a gente organiza a entrega do livro, tá bom? E pro pessoal que tá aqui, nós vamos seguir agora com o passe, né, aqui ao lado, então vocês podem aguardar. E nós vamos chamando aos pouquinhos. E para quem? Atendimento fraterno? Falei. E para quem está aí no Instagram, receba as nossas vibrações também, tá bom? Muito obrigada. É isso.